A paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que o Senhor Jesus abençoe vocês grandemente. Hoje é a parte 2 do nosso vídeo, o cumprimento das festas na igreja. No nosso primeiro vídeo, nós falamos da Páscoa, ázimos, primícias e Pentecostes. E foi uma bênção. Se você não assistiu, vá lá na nossa playlist de escatologia. Lá você vai ter a primeira parte desse vídeo e também todos os vídeos em sequências para o nosso pano de fundo para estudo da escatologia. Ok, meus irmãos? Hoje nós vamos pegar aqui a partir de trombetas. Nós já sabemos que trombeta está ligado com a pregação do evangelho, mas eu vou falar mais resumido e vou focar no cumprimento dessa festa na igreja. Mas nós vamos fazer logo em breve um estudo sobre essas festas das trombetas, que é muito importante. O ministério da trombeta é maravilhoso você entender ele. Ok, mas vamos lá em Números, versículo capítulo 10, que a gente vai dar uma entendida aqui, então, a princípio aqui nas trombetas. Aqui tá falando sobre o processo, né, que era feito com as trombetas. Vamos ler de forma reduzida, mas vamos começar aqui, ó, no 1, 2 e 3, ó. Disse mais o Senhor a Moisés: faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, servir-te-ão para convocares a congregação e para a partida dos arraiais. Quando tocarem toda a congregação, se ajuntará a ti a porta da tenda da congregação. Nós vamos pular para o 9, mas só para você atentar aqui. Você viu que é 2 trombetas, correto? Isso tem ligação com as 2 testemunhas, ok, irmãos? Então, eram 2 trombetas de prata, e a função dela era para dar avisos, né? A juntar a congregação, entre outras coisas. Quando vocês lerem todo aqui, vocês vão entender. Mas vamos pular para o 9 para a gente resumir. Aí olha só: quando na vossa terra sairdes a pelejar contra os opressores que vos apertam, também tocareis a trombeta a rebate. E perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos dos vossos inimigos. Da mesma sorte, no dia da vossa alegria e na vossa solenidade e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as vossas trombetas sobre os vossos holocaustos e sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então aqui você vê, ó, principalmente no versículo 10, que a trombeta ela tem várias funções. Você vê cada solenidade, ou seja, cada festa, a princípio de cada festa havia toque de trombetas, havia toque de trombeta para juntar o povo, havia toque de trombeta só para juntar os cabeças do povo, né? O que era responsável pelos povos. Mas aqui no 9 você vê que quando a trombeta era tocada a rebate, eles eram convocados para a guerra. E aqui fala que Deus ia lembrar do povo para que eles fossem salvos dos inimigos. Isso, irmão, tem ligação com a 7ª trombeta diretamente. Porque olha só, vamos atentar para uma coisa aqui, ó. Eu vou clicar nessa palavra tocareis para você ver o que é a trombeta de rebate no original. Na verdade, ela está ligada com um grito. Olha só, abriu aqui, olha lá, ó. A palavra significa gritar, dar um grito, badar, trocar a trombeta. Ou seja, ó, dar um brado de guerra ou grito de alarme para a batalha. Tocar um sinal de trombeta para a guerra, assim, né? Olha lá, ó, gritar em triunfo. Ou seja, a palavra tem ligação com a palavra grito. Porque quando eles iam para a guerra, quando eles precisavam de guerrear, a trombeta dava um som como se fosse um som de um grito. E isso preparava o povo, entendia que eles iam entrar em guerra e Deus lembrava deles para livrar eles do inimigo. Vamos dar uma olhada agora em Mateus 25. Olha só que interessante, irmãos. Mateus 25. Olha só, que deixa eu ver o versículo que nós vamos pegar aqui. Ele fala justamente sobre isso, olha só. E tardando o noivo, aqui versículo 5, ó. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono, todas, não só 5, as 10, e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Vamos pegar só aqui, que nós não vamos falar da palavra. Olha só, você viu que à meia-noite ouviu-se um grito? Esse grito tem ligação com a trombeta. Porque olha só, você vai ver, ler toda essa parábola, que ela é maravilhosa, irmão. Sem revelações grandes, nós vamos ter também um estudo só dessa parábola. O que aconteceu? As 10 virgens estavam lá, eram 5
nécias e 5 as prudentes. As nécias não tinham levado azeite em suas lâmpadas, mas as prudentes tinham. Elas tinham azeite reserva com elas. As lâmpadas estavam acesas, mas elas tinham azeite. As 10 dormiram. Ou seja, a situação da igreja hoje está dormindo. O azeite está da menorá lá que Cristo derramou na tardes e manhãs, lembra? Ele derramou na manhã, né? Ele fez o primeiro derramamento do seu espírito. E haverá o segundo derramamento no final. Mas você vê que conforme ele derramou na manhã, conforme vai passando o dia, esse azeite vai diminuindo. Então essas virgens, elas dormiram. Só que aí veio alguém estava acordado, irmão. Ninguém atenta a isso. Alguém estava acordado e gritou: eis aí o noivo, sai ao seu encontro. Ou seja, irmãos, esse é o toque para você preparar. E Cristo, e esse toque também lembra de que Deus tem que nos livrar dos nossos inimigos. Qual o inimigo? Na tribulação, as testemunhas de Deus, o povo de Deus vai estar sendo perseguido e será vencido. Porque lá em Daniel fala que o chifre pequeno, que é o anticristo, foi dado a ele 3 anos e meio para ele lutar contra os santos e vencer. Então, ou seja, o povo de Deus vai estar sendo vencido. No entanto, que eles vão, no Apocalipse fala que eles vão estar sendo mortos e expostos em praça pública para que todos vejam. Então, irmãos, só que esse toque de trombeta, a 7ª trombeta principalmente, que é a última trombeta que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15, ela é a trombeta que vai lembrar Cristo de que ele vai livrar nós, ele vai descer e vai nos livrar da tribulação e vencer a besta, o falso profeta e tudo, e vai lançar no lago de fogo e enxofre. Mas essas trombetas também, como que está falando que é o grito, é que vai preparar o povo. Conforme for tocando as 7 trombetas, sabe, aquelas trombetas do Apocalipse, que é a igreja que toca, nós vamos ver isso quando nós formos estudando, elas são trombetas que vai despertar o povo de Deus, e o povo de Deus vai estar cheio do Espírito Santo e vai estar pregando a palavra, vai estar profetizando, vai estar falando coisas e vão estar sendo cumpridas, porque Deus vai estar confirmando tudo que o seu povo está falando. Então essa é a ligação da trombeta. Por isso que Paulo fala que quando a trombeta dá som incerto, ninguém se prepara para a guerra. O que é o som incerto? É as heresias, ensinos errados da palavra de Deus, e nós temos muito. Sabe, irmãos? Então, a trombeta ela tem que dar o som certo para que o povo entenda e se prepare para a guerra. No caso aqui, se prepare para passar pela tribulação, prepare para vencer todo o ataque do inimigo, da besta, sobre a igreja, sobre as testemunhas. E aí Cristo virá no fim, no toque da última trombeta, para arrebatar o seu povo, vencer o inimigo das nossas almas. Entendeu, irmãos? Então essa é a ligação, esse é o cumprimento, porque nós já tocamos a trombeta pregando o evangelho, mas ela vai ser cumprida mais literalmente quando a igreja estiver revestida, derramado a segunda chuva, né, a última chuva sobre a igreja. A igreja vai estar revestida de todo o poder, ela vai estar pregando, ela vai estar falando e vai estar tendo cumprimento, vai sendo derramado o sol vai escurecer, tudo aquilo que fala na trombeta de Apocalipse vai estar cumprindo sobre a terra, porque a igreja vai estar falando, cumprindo. Provavelmente não vai chover durante 3 anos e meio e o anticristo vai se enfurecer, por isso que ele vai perseguir, e nos 3 anos e meio finais ele vai perseguir as testemunhas e vai vencer. Ok? Então a igreja cumpre nesse sentido. Falei de forma bem resumida, mas deu para entender. Então as festas da trombeta é o anúncio das coisas de Deus, das festas, no caso, das festas para a guerra, para o arrebatamento. A trombeta tem essa função de anúncio. Então, irmãos, vamos dar uma olhada aqui agora em Apocalipse 1:20 para vocês verem que de fato é a igreja que toca as trombetas. Olha só, Apocalipse 1:20. Aqui, ó, já está até aberto. Olha só. 1:20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Você voltar aqui no contexto, você vai ver que Cristo se apresenta para João Batista no meio dos 7 candeeiros, e ele tem na sua mão 7 estrelas. Ou seja,
Então aqui ele fala o mistério que ele falou, que João viu antes. Ele explica para João que as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros, sabe a menorá? Ela tem 7 candeeiros, 7 fogos, né? Esses 7 candeeiros são as igrejas, correto? Então aqui, como Cristo explicou quem são então aí as estrelas e quem são os candeeiros, nós podemos lá em Apocalipse 8, versículo 2, para a gente ver agora. Vamos lá dar uma olhada. Então olha aqui, ó, 8, versículo 2, ó, de Apocalipse. Ó. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. Eles foram dadas 7 trombetas. Então, olha só, aí ainda falo 3, aí veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dada muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da sua mão o anjo subiu à presença de Deus com a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e tirou na terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Então você vê aqui que tem muita ligação aqui. Primeiro já falou de cara que os anjos que vão tocar trombetas. Os anjos viu que é os anjos lá da igreja, que são 7 anjos, que é a igreja. Então você já vê que aqui que é a igreja que toca as trombetas. E liga que o incensário, lembra do incensário que fica dentro do tabernáculo? Ó, é a oração dos santos, né? Essas orações vão ser apresentadas diante do Senhor. Ou seja, é o ofício sacerdotal. Nós vamos cumprir isso mais forte ainda na tribulação, quando nós estiver cheio do Espírito Santo. Nós vamos estar pregando, levando a palavra e orando pelo povo, pela igreja, para que Deus mande mais pessoas, para que Deus perdoe a igreja que vai estar dormindo e que Ele avive a igreja. Nós podemos fazer esse ofício sacerdotal hoje, irmãos. Isso vai contar como galardão para nós, porque Deus tem que nos achar dignos para sermos reis e sacerdotes junto com Ele. Então, deu para entender aqui que é a igreja que toca as trombetas. Então, esse é o ministério total da trombeta, né? De forma bem resumida eu falei, mas as trombetas se cumprem na igreja dessa forma, né? Até o final dos tempos aí, nós vamos estar tocando as trombetas até a volta do nosso Senhor Jesus. Então passou-se as trombetas, né? Lembra que no dia 1 do mês 7 começava a se tocar as trombetas, eram 7 trombetas até o dia 10, que era o dia da expiação. No dia da expiação, Cristo sai do tabernáculo, né, celeste, para poder nos arrebatar. Aí nesse momento é cumprido a festa da expiação em nós. Como? Que nossos pecados são todos expiados. Aí nós compareceremos diante de Deus, como diz sobre os 144 mil, diante dele com vestes brancas, sem manchas, sem mácula, porque nós lavamos as nossas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então aí, esse dia é qual dia? O dia que está lá em Apocalipse 11, verso 15 ao 19, que fala do momento exato que toca a última trombeta. Cristo vem, ó, vamos dar uma olhada lá, ó, Apocalipse 11, verso 15. Então aqui, ó, vamos do versículo 15, ó. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grande voz dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelo século dos séculos. E os 24 anciões que se acham sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graça te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras. Por que não há de vir? Porque ele está vindo nesse momento. Porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos seus servos, os profetas, aos santos e aos que temem ao seu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruir os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpago, vozes, trovões, terremoto e saraivada. Veja que esse é o momento exato da volta do Senhor, quando ele sai do Santo dos Santos, do lugar santíssimo, que é os céus, o tabernáculo celeste,
para vir nos buscar, porque o nosso pecado estava expiado. Isso está ligação direta aqui, ó, Apocalipse 6. Olha só, o que vai anteceder a volta do Senhor. Quais vai ser os sinais? Aqui nós vamos ver que não vai ser secreto. Acho que é 6:12, quer ver, ó? Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como sacos de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Os céus recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Então você vê que aqui é o momento que antecede a volta de Cristo, que a gente leu ali em Apocalipse 11:15. Então, ou seja, não tem como ser secreto, porque Cristo vai vir de forma visível, vai ter todos esses acontecimentos, sabe? O sol se enrolando, a lua se tornando como sangue, estrela caindo. E olha só, você vê que de fato isso, porque Jesus falou isso lá em Mateus 24. Jesus mesmo falou em suas próprias palavras, ele está falando aqueles sermões proféticos, acho que é versículo 29. Ele fala de como vai ser após a tribulação, vai ter esse acontecimento e ele vai voltar. Quer ver? É isso mesmo, ó, 29. Olha só o que fala aqui, ó, Mateus 24, 29. Jesus vem discorrendo aqui atrás, ó, você vai ver aqui, ó, lá, ó, o sermão continua, a grande tribulação. Jesus vem discorrendo aqui, ó, tudo que vai acontecendo antes da tribulação, fala da grande tribulação. Aí ele fala bem aqui no 29, olha só. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Qual tribulação? A grande tribulação, os 3 anos e meio, né? Os últimos 3 anos e meio, onde vai ser que o anticristo vai vencer, ser testemunha, vai matar aqueles que confessam Cristo. Então tá, aí ó, logo em seguida a tribulação daquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão, viu? O Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade do céu. Então você vê aqui que Jesus mesmo fala, vai passar a tribulação, aí ele vai vir, o sol vai se escurecer, tudo isso vai acontecer, aí ele vai aparecer no céu. Todos vão se lamentar e vão ver o Filho do Homem sobre as nuvens. Da mesma forma que viram Jesus subindo lá em Atos capítulo 1, numa nuvem até ele desaparecer, da mesma forma vai ver ele descendo. O anjo falou isso quando ele estava subindo ali com aquelas 500 pessoas que viram aquilo. Então ele vai vir no céu com grande clangor de trombeta. Qual trombeta? A última trombeta, aquela que Paulo fala em Coríntios 15. E os anjos que virá com ele vai recolher os seus escolhidos, não só aqueles que ficaram na grande tribulação, não, todos os escolhidos dele vai ser reunidos de uma a outra extremidade do céu. Então aqui, irmãos, é o momento o próprio Jesus falando do momento que ele volta, que é após a grande tribulação. E aí é o momento que ele sai do tabernáculo e nós cumprimos, cumprir em nossa vida a festa da expiação. Vamos dar uma olhada aqui, só para a gente finalizar esse assunto da expiação, em 1 Tessalonicenses 4, do versículo 15. Vamos dar uma olhada lá. Ó, versículo 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem.
Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, a última trombeta, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, ou seja, quem já estava morto, mas morreu no Senhor e foi achado digno de ser sacerdote e rei junto com ele, ressuscitarão primeiro. Então eles vão ressuscitar. Depois nós, os que estivermos vivos na época da grande tribulação, seremos arrebatados juntamente com ele, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, fechamos aqui o momento exato da expiação, que a festa da expiação cumpre em nós. Nós teremos todos os nossos pecados expiados, e aí nós teremos o corpo transformado, não habitará mais pecado em nós, e nós estaremos para sempre com o nosso Senhor Jesus Cristo e com o nosso Deus. Então, irmãos, esse é o cumprimento da festa da expiação em nós. Agora, olha só, depois da expiação, então nós chegamos aos ares, fomos arrebatados com nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós entraremos no descanso, que está ligado aí com a festa do tabernáculo, o cumprimento da festa do tabernáculo. E esse descanso, ele foi prometido para nós desde a fundação do mundo, quando o Senhor, ele fez a terra. Você vê que ele em 6 dias ele criou tudo, e no 7º dia ele descansou. Veja, irmão, que Deus, ele é poderoso. Ele poderia ter criado tudo num dia só. Ele não tem poder para isso? Ele tem poder para criar tudo de uma vez, inclusive fazer tudo aparecer num instante só. Mas ele fez como se fosse... fez tudo em 6 dias, para que ele foi já tipificando as coisas, representando 6 anos de trabalho do homem, mas no 7º iria descansar, porque Deus não descansou. Jesus fala lá em João, no Evangelho de João, se não me engano, no Evangelho de João 5, que ele e o Pai trabalham até hoje. Então Deus não descansou. Em Hebreus também fala que aquele povo que Josué introduziu em Canaã, eles não entraram no descanso, porque se eles tivessem entrado no descanso, não se diria depois que haveria um outro descanso. Porque se eles tivessem descansado, irmãos, eles não teriam mais sofrido guerras, não teriam mais tido morrido, eles não estariam mais sofrendo nenhum tipo de dor, mas eles estavam sofrendo. Eles ainda viviam em guerra. E os reis e sacerdotes que vão reinar com Cristo não morrerão mais, terão corpo glorificado. Não terá mais pecado sobre o povo de Deus que vai reinar com ele no milênio. Então, quando entrarmos na festa dos tabernáculos, que é o milênio, que é o reino de Cristo aqui na terra, nós entraremos no descanso e reinaremos com Cristo por 1000 anos. Agora, vamos dar uma olhada em Apocalipse 19, versículo 11. Aqui, irmãos, Apocalipse 19, 11, olha só. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Esse é Cristo. Os seus olhos são chamas de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montado cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cedro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Aqui tem muita informação, irmãos. Dá muitos estudos, mas nós vamos focar aqui, que é mostrar o cumprimento da festa do tabernáculo da igreja. Então tá, vamos lá. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto de pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandante, carnes de poderosos, carnes de cavalo e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Aqui, meus irmãos, é a batalha do Armagedon.
e está ligado com Gog e Magog. Aqui é o primeiro cumprimento de Gog e Magog. Tem um cumprimento de Gog e Magog antes da tribulação, e aqui está a chave para isso, nesses versículos que a gente leu agora, e depois tem após a tribulação. Antes da tribulação, não, irmão, desculpa. Tem Gog e Magog antes do milênio e após o milênio. E aqui está a chave de tudo que a gente leu. Por quê? Veja que esse convite para que as aves venham comer a carne de homens, de reis, de animais, está lá em Ezequiel 38, 39, quando está falando de Gog e Magog. E você vê que Deus fala de Gog e Magog no capítulo e ele vira a volta e fala de novo de Gog e Magog no outro capítulo, lá em Ezequiel 38, 39. Então, o que isso quer dizer? Que há dois cumprimentos. Como a gente sabe disso? Sabendo aqui, ó, essa citação desse convite é a hora da ira de Deus, né? Até fala que Cristo mesmo, ele pisa, é o lagar do furor da ira de Deus. Então aqui é a hora do Gog e Magog, né? A hora que Deus vai no Armagedon, Cristo vai no Armagedon junto com a sua igreja vencer Satanás. Aí olha só, versículo 19, olha só. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Ou seja, a batalha do Armagedon, todos ali juntos ali para pelejar contra Deus. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Muita informação aqui também, mas vamos focar. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Aqui foi inaugurado o inferno. A nossa Bíblia traduz tudo como inferno. Vamos até fazer um estudo sobre isso depois. Mas aqui literalmente foi inaugurado o inferno. Hoje as almas vão para o Hades. Mas isso é um estudo para depois. Então lançou os dois no lago de fogo e enxofre. O restante foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E as aves se fartaram com as suas carnes. Então você viu aqui? Então, nesse momento a igreja acabou de cumprir a expiação. Então agora ela vai vencer. Porque tinha a tribulação, tinha o anticristo. Vai vencer o anticristo. Ele vai ser lançado junto com a besta que representa os povos da terra que se uniram com ele, e vai ser lançado no inferno. Cristo vai vencer para ele instaurar o reino dele. Vamos dar uma olhada aqui, ó, no 20, versículo 1 e 6. É um pouquinho para baixo aqui, ó. Olha só, nós vamos continuar. Olha só. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Ou seja, o inimigo aqui foi preso. Ele não está preso agora, como diz a doutrina calvinista, que o milênio é espiritual, que nós estamos cumprindo ele agora. E nós vamos falar também sobre isso em breve, num estudo específico para isso. Mas aqui nós vemos que o Satanás ele é preso logo após a tribulação. Você viu? A igreja foi arrebatada, Cristo venceu o anticristo, a besta, e lançou no inferno. E aí ele prende, ó, agora sim que ele vai prender Satanás por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto um pouco de tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles quais foram dada autoridade para julgar. Aqui é o trono dos 12 apóstolos, mas também é outro assunto. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, viu só? Aqui viu as almas, né, de quem não recebeu a imagem da besta, e aí viveram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão
com ele por 1000 anos. Então aqui se cumpre a promessa de sermos reis e sacerdotes com Cristo. Então ele amarrou o diabo, prendeu durante 1000 anos, e aí nós vamos reinar sobre as nações que restaram aqui na terra, porque não foram todos que aceitaram o carimbo da besta, né? Nós vamos ver isso daqui. Então Cristo, ele vence, instaura o reino dele, e aí nós vamos reinar com ele. Houve o julgamento das nossas obras boas, obras más, né? E aí Cristo, ele instaura o reino dele aqui na terra. Quando nós formos falar do milênio, um estudo específico do milênio, nós vamos entrar em todos os detalhes. É muita informação aqui, irmãos. Então nós vamos atentar só no cumprimento. Então, visto aqui como foi que Cristo, ele instaurou o milênio dele aqui na terra, eu queria dar uma olhada com vocês em dois lugares aqui para a gente entender como que vai ser esse milênio. Vamos dar uma olhada em Isaías 2, versículo 1 ao 4. Então tá aqui, irmãos, ó, Isaías 2, do 1 ao 4, e nós vamos agora ver como, nós vimos como Cristo venceu o anticristo, venceu a besta, e aí agora ele instaurou o milênio. Então nós vamos ver como que vai ser esse milênio. Vamos ver aqui em Isaías 2, nós vamos dar uma entrada aqui de forma bem resumida nesse assunto, para vocês entenderem como é o milênio de Cristo aqui na terra, junto conosco. Vamos lá, ó. Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor, o monte tem ligação com o reino, porque lembra quando aquela pedra bate lá em Daniel, a pedra bate no pé da estátua e destrói a estátua, ela vira pó, e aquele monte se torna grande que cobre toda a terra? Ali é o reino de Cristo, que vai ser sobre toda a terra. Então, aqui, ó, o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, acima dos reinos da terra, ou seja, sobre o reino da terra. E se elevará aos outeiros, e para ele afluirão todos os povos, ou seja, todos os povos vão recorrer ao reino de Cristo. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ou seja, as nações que restarem, elas vão a Jerusalém. A Bíblia fala que de ano em ano comemorar a festa do tabernáculo, ou seja, então vai ter contagem de tempo. Por isso que é 1000 anos e no final Satanás vai ser solto. Mas vai ter contagem de tempo e as nações vão recorrer a Jerusalém, porque de lá vai sair a lei. Nós cumpriremos o nosso ofício de sumo sacerdote. De sacerdote, né? Não de sumo. Sumo é Cristo, mas de sacerdote. Porque nós seremos reis e sacerdotes, então nós vamos cumprir o sacerdócio. O que o sacerdote faz? Ele ensina a lei, ele faz com que a lei seja cumprida. Então isso nós faremos no milênio. A lei de Deus será cumprida. De Sião, ou seja, do reino de Cristo, que é instaurado em Jerusalém, vai sair a lei. E os povos, as nações que restarem, que nós vamos reinar sobre elas, nós não vamos reinar sobre a igreja mesmo, não faz sentido. Nós sermos reis e sacerdotes e reinar sobre outros reis, não faz sentido. Tem que ter alguém para reinar. Rei tem nação para reinar. E as nações são as que restaram. As que não aceitaram o carimbo da besta, as que não aceitaram o reino do anticristo, essas vão restar. Nós vamos ver sobre isso quando nós estudarmos sobre o milênio. Tá bom, irmãos? Então, a lei vai sair de lá. Ou seja, as nações vão recorrer e a lei de Deus será cumprida. Aí vamos lá. Ó. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Ou seja, ó, isso é o que vamos fazer junto com Cristo. Essa converterão as suas espadas em rédeas de arado e suas lanças em podadeiras. Ou seja, não vai ter mais guerra. Uma nação não se levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. No reino de Cristo, irmão, será um reino de paz, um reino de justiça. O anticristo prometeu isso na tribulação, que ele tinha a solução para os problemas e que seria paz, mas você vê que foi guerra acima de guerra. Ele, inclusive, perseguiu as testemunhas e ainda juntou nações para lutar contra Cristo. Então, ou seja, não teve paz, mas agora no reino de Cristo, o reino milenar de Cristo é um reino de paz. Satanás está solto e as nações que viverem, os filhos que nascerem, vão conhecer somente a justiça. Ok? Então vamos dar uma olhada para continuar nesse assunto em Isaías 65, acho que é o versículo 17. Quer ver? Isaías 65, versículo 17.
Isso mesmo, olha só, irmãos, eu vou ler aqui, é lindo que Deus revelou para Isaías, então vai imaginando quando eu for lendo, tá bom? Você vai ver que coisa linda. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, isso Deus falando, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Isso quer dizer que a nossa memória vai ser apagada? Não. Nós conheceremos uns aos outros. A Bíblia fala disso, tá? Vocês vão ver isso conforme a gente for estudando. Mas o que vai esquecer? Vai esquecer a dor, o sofrimento, a tristeza, as guerras. Isso não vai existir mais. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que eu crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro e nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Irmãos, aqui, como eu disse, tem contagem de tempo. Aqui dá a entender que será, irmão, como era lá próximo do Éden. Lembra no início que as pessoas viviam 600, 700, 800 anos? E haverá pecado no milênio, não para a igreja, para os reis sacerdotes que foi glorificado, mas para as nações que restarem, porque elas ainda poderão transgredir a lei do Senhor, porque pecado é transgressão da lei. A diferença é que ela será cumprida na hora. Mas isso só será para quem for maior de idade. E qual aqui, ó, só aos 100 anos será amaldiçoado. Então o pecado será punido somente nessa idade, ou seja, as pessoas vão viver muito, vão ter longevidade de vida, entendeu, meus irmãos? Então, olha, 21, eles edificarão casa e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clame eu responderei, estando eles ainda falando eu os ouvirei. Ou seja, a resposta de Deus vai ser imediata. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente, e não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Ou seja, os animais vão voltar a ser como antes, não vão deixar de ser selvagens, eles vão ser mansos, né? E a serpente vai continuar, como, né, vai continuar comendo pó da terra, vai ter ainda essa maldição sobre ela, até porque a serpente representa o diabo, nós já sabemos disso, e o inimigo ainda vai ser solto e ainda vai seduzir as nações, ou seja, e quem foi feito do pó da terra? As nações, né? Então a serpente come o pó da terra, ou seja, ela destrói as nações e seduz. Mas no reino de Cristo, os animais serão mansos, serão tranquilos, como antigamente, vai ser restaurado, né? Será o novo céu, nova terra, será um reino de justiça, um reino onde as coisas vão funcionar, a lei de Deus vai ser cumprida, vai se cumprir a oração do Pai Nosso, vai ser feita a vontade de Deus aqui na terra como é no céu. Entendeu, meus irmãos? Agora, eu falei que resta nação, né? É um pouco complicado, eu vou falar bem rápido sobre isso, mas vamos dar uma olhada em Amós capítulo 9, versículo 11. Vamos dar uma olhada lá. Aqui, irmãos, ó, Amós 9, 11. Olha só o que fala aqui. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade. Ou seja, por que o tabernáculo de Davi? O tabernáculo de Davi é onde estavam as duas tribos de Israel, né? Onde Davi reinava sobre as 12 tribos. Não, elas não estavam separadas ainda, e Deus vai restaurar isso, para que possuam o restante de Edom e de todas as nações que são chamadas pelo meu nome. Ou seja, as pessoas, nós, reis e sacerdotes, vamos possuir o restante de Edom e de todas as nações chamadas pelo nome do Senhor, que faz estas coisas. Aí fala, eis que vem dias, diz o Senhor,
em que o que lavra segue logo o que ceifa, e o que pisa a uva ao que lança semente. Os montes destilarão moço, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas e nela habitarão. Plantarão vinhas e beberão seu vinho. Farão pomares, eles comerão o fruto. Plantá-lo-eis na sua terra, e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor. Ou seja, aqui diz que restarão as nações que vão ser possuídas pelos povos de Deus. Só que você vê, e que situação vai acontecer isso quando? No milênio. Aqui aí fala, dá a descrição do milênio, que o que lavra segue logo o que cega. Por quê? Você vai plantar, a terra vai ser tão fértil no milênio que você vai plantar e logo vai nascer em muita coisa. E você vai ter que cegar rapidamente. Correto? Então aqui mostrou que resta nações. Em Zacarias também mostra 14, deixa eu ver se é o 17, ou é o 15 ou 17, deixa eu dar uma olhada aqui. Cadê? Aqui, isso mesmo, é 16. Olha só. Olha que fala em Zacarias, irmãos, é bem claro. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei. Quais nações que vieram contra Jerusalém? Aquela que nós lemos, lembra? Quando terminou a festa de expiação, que veio, que o cavaleiro branco desceu e venceu elas, lançou o anticristo, a besta, tudo no inferno. Batalha da Magedon. Essas foram as nações que vieram. Só que olha lá, ó, todos que restaram dessas nações, eles vão subir de ano em ano para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, e para celebrar a festa do tabernáculo. Ou seja, essas nações vão celebrar de ano em ano, contagem de tempo. Ó, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, não virá sobre ela a chuva. Ou seja, vai ter maldição quem não cumprir a lei de Deus. Se a família dos egípcios não subir nem vier, não cairá sobre elas a chuva. Virá a praga com que o Senhor Deus ferirá as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Aqui vai falando. A ideia aqui eu quis mostrar que haverá nações restantes, irmãos. Nós reinaremos, por isso que a Bíblia fala que nós seremos reis e sacerdote e reinaremos sobre a terra, sobre as nações. Então, irmãos, de forma resumida, esse foi o cumprimento da festa do tabernáculo na igreja. E assim nós terminamos o cumprimento de todas as festas na igreja do Senhor. Que você possa ser edificado. Se foi complicado para você, eu tentei fazer da melhor forma possível, de forma simples para entender. Volta o vídeo, assiste de novo. Nós fizemos o cumprimento das festas, tanto literal, em Cristo e na igreja, para vocês terem um pano de fundo muito bom. Nós vamos agora começar a aprofundar um pouco mais nos estudos. Então, tenha isso bem em mente, entenda, é maravilhoso o plano de Deus, irmãos, é maravilhoso. Imagina nós no reino de Cristo, reinando junto com Ele e alegres para sempre. Nossa, é assim imensurável, irmãos. Isso é o que Deus revela para nós. Imagina a eternidade, que nós ainda não temos uma ideia clara, porque Deus ainda, acho que tem surpresas para nós no oitavo dia. A lei mostra, existe o oitavo dia, que é depois da festa do tabernáculo, existe um dia ainda solene, sabe? Que aponta para a eternidade, que é o dia eterno. Irmãos, Deus é maravilhoso e Ele criou um plano maravilhoso para nós, e Deus, Ele é justo. Não é uma justiça que parece ser injusta, igual algumas linhas doutrinárias pregam, mas Deus, Ele é justo e vai valer a pena nós seguirmos a Ele, ter uma vida de santidade, uma vida correta, buscando ao Senhor com retidão, às vezes sofrendo aqui nesse mundo, deixando de viver os prazeres desse mundo para servir ao Senhor. Vai valer a pena, irmãos. Vai chegar o momento, e Ele está muito próximo, ao meu ver, que nós reinaremos com Cristo. As coisas estão aí cada vez mais difíceis. Nós oramos e temos que orar para que as coisas melhorem, para que Deus tenha misericórdia de nós. Mas nós sabemos que a palavra fala que isso não vai acontecer. Nós estamos vivendo, ao meu ver, o princípio das dores. E quando chegar nesse estágio, a Bíblia fala que a tendência é só piorar, né? Nós vamos caminhar para um governo único, para que se encaixe as peças para que o anticristo venha reinar. E aí nós sabemos que
nós seremos cheios do Espírito Santo, com certeza. Deus vai derramar da segunda chuva, né, a chuva serôdia. Ele vai derramar do seu Espírito para que as testemunhas dele possam pregar, possa levar o Evangelho mesmo puro até os confins da terra, que vai estar pronta inclusive para morrer, para sofrer perseguição. Mas essas coisas vão vir e a gente tem que estar preparado para isso. E depois de passarmos essa tribulação, sermos provados, nós reinaremos com Cristo os 1000 anos e também passaremos a eternidade com Ele. Irmãos, isso é maravilhoso, maravilhoso mesmo, tá? Eu fico feliz que os irmãos tenham ouvido até o final. Que Deus abençoe vocês grandemente. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, compartilhe os vídeos e aguarde aí que está vindo mais vídeos bons aí para o nosso aprendizado e entendimento da palavra de Deus. Meus irmãos, que Deus abençoe vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo.